Ele, Frei Gilson. Frei Gilson, ele não é o fundador, né? Não é o fundador. Não. Graças a Deus, não. É uma missão, realmente. Né? Mas antes da gente falar da comunidade, que é claro que vamos falar do Gilcinho. Aquela criança que deve também ter tido assim uma caminhada boa até descobrir a vocação. Como é que era a família do Gilson? Muito obrigado pelo convite mais uma vez de estar aqui. Para mim é uma experiência totalmente nova, Dunga, porque nunca partilhei assim pregação nenhuma a minha história de vida, nunca. É a primeira vez que eu vou... É inédito, então. É inédito. Quer dizer, ninguém sabe da sua história. Não, ninguém sabe. Gente, então o programa vai ficar melhor agora, porque se ninguém sabe, você que acompanha vai saber agora, e até eu vou saber. Pois é. Eu já dei uma pincelada aqui, dei uma olhada aqui e tal, mas é uma história bonita. Sim. Deus trabalhou na minha história, isso é muito nítido, continua trabalhando. Então, para mim é uma graça especial estar hoje partilhando a minha história. De fato, você falou no começo do programa, sem eu imaginar, hoje eu comecei a ser uma referência para a juventude. Os jovens hoje se espelham em mim, querendo seguir sua vocação. Mas não só isso, casais, famílias, muita gente. Eu fico feliz, Dunga, porque eu achei que quando eu fosse fazer o CD, por exemplo, eu ia atingir jovens. Mas eu vi que eu atingi desde crianças até senhoras. O poder da música boa, né? A música que não é encomendada, mas é uma música que é inspirada, ela realmente tem esse efeito. A música, quando é boa, independentemente de ser cristão ou não, a música é boa. Sim. Musicalidade boa, arranjo bom, a proposta da letra boa, ou ela é poética, ou ela fala da natureza, ou ela fala do amor entre homem e mulher, ou ela fala de Deus. A música boa, a boa música, ela tem a tendência a atingir realmente todos, a todos, né? Verdade. A poesia da música. No nosso caso, então, nem se fale, né? Palavra de Deus, aí Sim. Então, eu fico feliz de hoje então poder partilhar a minha história, porque tanta gente que nos acompanha vai poder me conhecer melhor e talvez ajudar tanta gente. Dunga, eu desde que me entendo por gente, ali vamos dizer com meus 3, 4 anos de idade, eu me deparei já com a minha primeira dificuldade, que foi onde eu encontrei meus pais separados. Então, desde que eu me entendo por gente, eu... Era pai de um lado, a mãe do outro lado. Eu morava com meu pai e com minha avó. Ou seja, fiquei sem essa referência de mãe. Para mim era muito difícil entender isso, né? Minha mãe num canto, meu pai em outro. E ver as crianças com seus pais, com suas mães. De mão dada. Isso. Para mim era difícil essa questão. Ou seja, então morei a todo tempo com meu pai e sendo criado por minha avó, que é um amor de pessoa que já faleceu, a qual faz muita falta, né, vó. Morei com meu pai e com minha avó. Só que aí um detalhe. Meu pai e minha avó não eram nada cristãos, né? Então, ou seja, eu morava com a família por parte de pai. Tios, tias, primos. A gente morava sempre em muita gente. Viajávamos muito, morei em vários lugares do Brasil. Mas minha família não era cristã. Minha família não era católica. E aí começou-se alguns problemas muito complicados para mim, porque então desde muito pequeno, eu não tive referência de igreja nenhuma. A família não ia à igreja, vivia viajando, Isso. Pai e mãe separados. Isso. Quer dizer, as principais referências que é lugar onde eu moro, pai e mãe e religião, quer dizer, são os ícones, digamos assim, de referências, não tinha. Não tinha. Minha mãe afastada de mim, vinha me visitar a cada mês ou a cada 2 meses, né? Meu pai era muito mulherengo, muito da zoeira. Minha avó, um amor de pessoa, mas caseira, aquela mulher que fazia o serviço da casa e tal. Ganhei uma boa educação. Nunca eles me ensinaram também o mau caminho, ser uma pessoa ruim, não.
mas eu não tinha valores cristãos. Porque eu costumo dizer hoje, Dunga, para os pais, que não basta você educar o seu filho com bons valores. Isso não o salva do mundo muitas vezes. É preciso ensinar valores cristãos, né? E isso me faltou muito. Me faltou muito. Não tinha da minha mãe, não tinha do meu pai, não tinha da minha avó. Pelo contrário, a minha família, ela gostava de mexer com o espiritismo, né? Então, desde muito criança, a gente foi vendo isso. Por exemplo, em festas de família, eu tinha tias que recebiam passes, recebiam espíritos, e começava a andar engateando no chão e recebendo espírito de criança. Aquilo para mim me deixava assustado. Até o tempo que também me chegaram a me levar para esses lugares. Se você percebe, eu não tinha nada até então, 7, 8, 9 anos, nada. Nenhuma referência cristã. Nenhuma referência cristã. Menos cristã católica. Isso. Né? Ou seja, porque o ambiente, você que está nos vendo agora, e a gente respeita todos. E no Brasil, tudo é chamado de religião. Né? Nós sabemos que existem 3 religiões monoteístas no mundo. Ou seja, nós temos o judaísmo, nós temos o cristianismo e temos o islamismo. Ou seja, aqueles que acreditam em Jeová, o Deus que ainda há de vir, o Messias, que são os judeus, os cristãos que têm Jesus Cristo, né? O Deus, e nós temos os muçulmanos que acreditam em Maomé, em Alá, né? Então, essas 3 religiões, digamos assim, que nós chamamos de religiões. As outras são chamadas no Brasil de religião, né? Mas não é uma religião segundo aquilo que historicamente nós fomos educados a acreditar, ou seja, religião onde se acredita em um só Deus. Nós tínhamos os povos pagãos que tinham um Deus para cada situação. Deus da fertilidade, Deus da colheita, por exemplo. Os romanos tinham em Saturno o Deus das colheitas. E daí que se origina, inclusive, a festa do carnaval, carral naval. Saíam em barcos, né, com homens e mulheres nus em cima dos barcos, comemorando a festa da colheita. Então, quando os cristãos foram considerados lícitos para serem cristãos, eles também começaram a comemorar o carral naval, só que de uma outra palavra, agora originária do latim, que é livre da carne, né? Livre da carne, ou seja, eles iam ficar livre por 40 dias da carne, se preparando para a grande festa. Então eles faziam também uma festa, agradecendo agora a Deus, a Jesus Cristo, também pela colheita. Então nós vemos que a história do cristianismo é muito grande. E nos dias de hoje, quando você tem essas seitas, que também são chamadas de religião no Brasil, e as pessoas respeitam, e devem se respeitar, eu prego também o respeito. Mas imagina uma criança que nasce sem uma referência cristã católica e hoje é um homem consagrado, um celibatário, referência na juventude. Veja que caminho, é bonito. Eu fiz questão de dizer isso porque o grau de dificuldade para chegar onde você chegou. Sim, né? sim, Então sim. É interessante, quer dizer, até os 7 anos, zero de referência cristã. Zero. E lembrando, destacando sempre isso, me faltava muito amor de pai e de mãe. Sempre tive essa dificuldade, porque meu pai é muito distante, minha mãe, mesmo morando com meu pai, mas muito distante, minha mãe também, porque morava longe. Dunga, assim se foi a minha infância inteira. Mas para complicar um pouco mais, eu não fui iniciado nas coisas de Deus, mas fui iniciado nas coisas mundanas. Minha família não é uma família ruim, mas eles consideravam como algo normal assistir um filme pornográfico, por exemplo. Eu lembro que minha família sentava na sala, como se fosse para assistir qualquer filme. Toda a família. Uau. Para assistir filme pornográfico. Eu me lembro até hoje de um dos filmes que eu assisti, pornográficos, criança, e eu me lembro que eu passei aquele filme inteiro assistindo com os olhos fechados.
algo me dizia, sem ter iniciação cristã, algo me dizia: é errado. Papai do céu não gosta disso. Mas eu ficava vendo minha família toda assistir. E claro, não teve jeito. Eu fui crescendo, adolescente, escola, fui percebendo meus amigos sempre nas coisas erradas. E eu fui me enfiando. Fui me enfiando no pecado, fui me enfiando nessas coisas. Ou seja, não precisava mais minha família me apresentar, não precisava eu assistir com eles, eu ia atrás dessas coisas. Então sempre fui muito zoeiro na minha infância com os meus amigos, na minha escola. Então, os piores da escola sempre estava o Gilson lá, sempre estava eu lá. Assim foi, Dunga, até os meus 13, 14 anos. Foi assim. Eu vivi uma vida sem referência católica, vivi uma vida com muita ausência de pai e de mãe, e já vivendo uma vida de pecado. Uma coisa eu preciso destacar: Deus sempre me preservou. Deus sempre me preservou. Eu devo agradecer um pouco minha timidez, eu sou uma pessoa tímida, e eu acho que isso e a graça de Deus me preservaram de muita coisa. Por quê? Diante de tudo que eu vivi, a liberdade que eu tinha com a minha família, de poder fazer coisas que para eles, coisas que hoje para nós são pecados, mas para eles eram lícitas. Ou seja, eu tinha um caminho aberto para fazer tantas coisas. Ou seja, tinha tudo para dar errado mesmo. Tudo. Eu tinha condições para ter muitas namoradas, relações sexuais, usar drogas, tudo. Eu tinha essa facilidade para tudo. Porque o mundo que eu vivia me facilitava. E não isso. te cobrava e não te dizia que aquilo era errado. Não. Né? Ou seja, é como se hoje um adulto, ele vive um drama. Muitos de nós adultos hoje vivemos um drama. Muitas coisas são legais, mas são imorais. Isso. Né? Então tem muita coisa na lei, que a lei permite, que o costume permite, que a sociedade permite. Então, digamos assim, está dentro da lei. Você não está infringindo uma lei, mas a consciência cristã diz para nós: é legal, mas é imoral. Então muitos de nós não fazemos coisas erradas, não porque a gente vai infringir lei, não, é porque a gente tem noção da moral. Então aquilo pode até ser legal, mas é imoral. Né? A sociedade pode até me aplaudir, a sociedade pode até nem me cobrar, mas é imoral. Então, quando criança, ou seja, era legal, mas alguma coisa dentro de você dizia, esse alguma coisa é Deus, né? É imoral. A consciência, Papai né? do céu não gosta. Né? Deus não está feliz com isso. Tive momentos onde primos meus chegavam a querer abusar da gente, né? Querer que a gente fizesse coisas imorais. Sim. Né? Então tudo isso eu vivi. Todo esse problema, na escola, muita dificuldade, sempre na zoeira, sempre entrando para aquele caminho de pichação, quando estava no auge, essas coisas. Ô Frei, deixa eu só fazer um adendo aí que é importante. Nós ouvimos e vemos, né, muitos casos de pedofilia. Sim. Muitos casos de pedofilia. Quase que 90% dos casos, quase que 90% dos casos de pedofilia acontecem dentro da casa, entre parentes e parentes próximos. Estou falando de pai, de mãe, de irmão, de primo, vizinho, né? 90%. Por que 90% dos casos de pedofilia, ou seja, um adulto abusando sexualmente de uma criança? Por que essa doença existe na sociedade, né? Que vai fazer desse pedófilo ou dessa criança abusada até a sua vida sexual ou a sua sexualidade totalmente deturpada depois de adulto? É porque é justamente isso. Não se tem a noção de moral, né? Ninguém vai cobrar, ninguém vai dizer é errado. Então o mundo caminha para isso. As novas leis, as tendências, as ideologias, né? O que eles querem fazer com a família, a maneira de levar tudo isso em forma de cartilhas dentro de uma escola, onde uma criança recebe uma cartilha onde diz que ela não é homem, ela não é mulher, até que ela escolha o que quer ser. Isso não é papel de escola,
Isso não é papel de Ministério da Educação. Isso não é papel de ministro da Educação, do ensino. Isso não é papel, isso é papel da família, né? Então aqui eu estou denunciando, não é papel de um currículo escolar, de um professor, de um pedagogo, de um ministro da Educação, não é papel ensinar isso. A escola tem que ensinar matemática, física, ciência, né? Português, inglês. Agora, essa educação pertence à família, mas quando a família não tem essa noção de moral, aí acontece todas essas situações. Ou seja, você nasceu num ambiente, vou usar uma palavra chique agora, funesto, né? Ou seja, contrário, né? Sim. Para dar certo tem que ter muita misericórdia de Deus aí. Sim. Graças a Deus deu certo, né? Sim, graças a Deus. Você falou muito bem da pedofilia, muito bem do gênero, né? A minha família era tão sem noção nessa realidade que eu cheguei a falar, mas não se toma providências, porque é algo normal, algo natural. Dunga, com 9 anos, 8 anos, minha família decide se mudar de São Paulo. Eu morava ali em Pinheiros com a minha família, em São Paulo, Pinheiros. Com 8 anos, minha família decide mudar para Serra Negra, porque meu avô está muito doente e lá tinha dava para viver melhor no interior de São Paulo. E eu tinha uma escolha a fazer. Vou morar com minha mãe, que minha mãe me queria, ou fico ainda com meu pai e com minha avó? No fundo eu tinha uma certa raiva da minha mãe, mágoa. Ou seja, para que morar com minha mãe agora? Eu vou ficar com minha avó. Eu sempre morei com minha avó, sempre morei com meu pai. E mais uma vez optei pelo meu pai e pela minha avó. Fui morar em Serra Negra. Lá meu avô morreu. Quando ele morre, eu volto para São Paulo. E aí minha mãe me quer pegar de qualquer jeito, né? E para mim isso foi um outro drama. Eu já não tinha muita referência dela, não tinha muita referência do meu pai, e minha mãe me chama para morar com ela. Fui morar com ela, ela morava sozinha, e ela trabalhava o dia inteiro, só chegava à noite. Minha família, parte de pai e vó, agora visitava agora semana a semana, tal. Ou seja, eu ficava muito sozinho em casa, ficava o dia inteiro sozinho. E é claro, ia com os amigos, então começava a conhecer os amigos, conhecia pessoas erradas também. Graças a Deus o futebol me salvou muito, porque um dos meus maiores divertimentos era jogar bola na rua. Jogava bola na rua e ali vivi minha infância assim, com meus 9 anos. Minha mãe, ela não era muito de igreja também, mas ela era católica. E aí, aqui começa um pouco da virada. As primeiras sementes do catolicismo, do cristianismo. Começa com minha mãe. Por quê? Fui muito revoltado com a minha mãe. Eu me lembro quando ela ia me buscar tarde na casa dos meus amigos, eu subia uma escadaria que era uma pensão, a gente morava numa pensão, um cômodo só, e eu subia aquela escada falando para minha mãe, por isso que eu gostava de morar com minha avó. Então toda vez eu falava isso para ela, acentuava isso. Quando ela me corrigia, quando ela queria me chamar à educação, o horário de chegar em casa, por isso que eu gostava de morar com minha avó. Minha mãe me amava, do jeito dela. Meu pai, hoje eu entendo, né? Meu pai me amava do jeito dele. Todos me amavam do seu jeito. Com isso, eu fui crescendo, fui ficando revoltado. Muito revoltado, com pai e com mãe, principalmente com minha mãe. Até que minha mãe, ela começa a se engraçar com alguns caras, leva uns caras lá para casa, eu não gosto, tal. Mas até que ela conhece o que hoje é o meu padrasto, né, Bernardo, a qual gosto muito, tenho um carinho muito especial. E é o pai dos meus 2 irmãos. Hoje eu tenho 2 irmãos. Com ele, começou também para mim uma dificuldade muito grande, porque eu não aceitava. Ou seja, é o cara que está ficando no lugar do meu pai. Pronto, é isso. Para mim já era difícil essa relação, minha mãe não está com meu pai. Sem contar, Dunga, que nunca foi me esclarecido o porquê. O porquê que minha mãe se separou do meu pai. Minha mãe teve coragem de me contar com 15 anos. Tudo o que aconteceu.
E aí eu fui entendendo. Mas até então não conhecia, fui ficando revoltado com minha mãe, fui ficando revoltado com ele, e até que ela se decide mudar para um tal de Paraisópolis. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Até a novela Paraisópolis já saiu lá, um lugar onde eu morei 7 anos da minha vida. Dunga, ali começou tudo, em Paraisópolis. Uma favela. Eu falava para minha mãe, como é que pode agora eu vou morar numa favela? Não é que eu era rico, não, mas eu nunca imaginei morar numa favela e com alguém que está tomando o lugar do meu pai. Minha mãe, nessa época, ela começou a se entregar a Jesus de uma forma diferente. Ela, junto com esse meu padrasto já era coordenador de grupo de oração, tocava em grupo de oração. Olha a providência divina agindo aí na tua vida. Porque até então minha mãe não era... Ela levava pessoas lá para casa, ou seja, morava junto, chegava a ter relacionamentos também que a igreja não aprova. Quando ela foi namorar com o meu padrasto, ela quis fazer tudo certo. Ela já tinha um conhecimento de igreja. Ela já queria caminhar no caminho de Deus. Me levando para o Paraisópolis, eu ali revoltado, mais distante ainda da minha família, parte de pai, né? Detalhe, minha mãe não deixava meu pai e minha avó me visitar. Não sei o motivo, eu ficava com isso mais revoltado ainda, ou seja, eu sempre tinha que sair da minha casa para visitá-los. Minha mãe me faz uma proposta, ou melhor, antes, o Bernardo, que é meu padrasto, ele tocava violão e começou a querer me ensinar violão. Aí, Dunga, eu comecei e falei, vou aprender com esse cara um violão, né? Tinha 11 anos. E comecei uma notinha aqui, uma notinha ali. Eu lembro que ele fazia aula. Só que interessante, eu pegava as coisas mais rápido que ele. Ele passava o que ele tinha aprendido. E você aprendia mais rápido. Também, uma cabeça, um HD zerado, 11 anos de idade, 11 que é a fim de anos. aprender. E fui descobrindo que eu tinha um dom para aquilo. Eu tinha um dom para música. Aprendi muito rápido a tocar, ao ponto de minha mãe me chamar para tocar num grupo de oração para umas 10 senhoras. E ali eu fui. Falei, vou tocar para as velhinhas lá. E fui tocar num grupo de oração para 10 senhoras. Dunga, o grupo de oração começou com 10, 15, 20, 30, 40, 50. E eu fui crescendo junto com o grupo. À medida que eu ia tocando, que a gente ia criando responsabilidade, as pessoas iam gostando, eu fui amadurecendo, fui crescendo, fui me adaptando ao Paraisópolis. E ali Deus foi trabalhando no meu coração, naquele grupo de oração. Foi nesse processo que eu comecei a conhecer Canção Nova. Foi nesse... Que ano foi isso, mais ou menos? 18 anos atrás. 1900 e... em 2000, vai. Isso. Ano 2000. Isso. Por aí, no ano 2000... eu comecei a ter contato com a Canção Nova, até falava com os bastidores, comecei a ter contato com esse homem aqui. Dunga, você me ajudou muito. Ai, que bom. Me ajudou muito. Comecei a participar dos PHNs. Eu me lembro até hoje de uma pregação sua que me fez chorar demais, e aqui eu já faço uma confidência. E aí você agora vai entender o porquê que eu talvez chorei muito. Você falava do testemunho do seu pai. Jovem, é necessário crescer, é o nome da palestra. E você cantava... Aliás, eu recomendo para você, daí, veja essa palestra, porque eu me lembro dela até hoje, né? Meu pai morreu em 2001, né? E na oportunidade, só para recordar, para contextualizar, eu estava em missão, né? Eu saí para a missão, deixando meu pai no hospital, sabendo que poderia morrer enquanto eu estivesse em missão, mas a missão era aquelas missões difíceis de você cancelar. Então eu e ele decidimos correr o risco. Tive uma boa conversa com ele no hospital, mas no meio da missão meu pai veio a falecer e eu estava muito longe. E o primeiro avião que eu consegui, e quando eu cheguei na minha cidade, era meia-noite, meu pai tinha sido enterrado às 6 da tarde. Né? Então não deu tempo de participar do velório, do enterro. Então foi uma experiência muito forte, né? Missionariamente falando, né? Você estar na missão e seu pai estar sendo enterrado. Mas eu me recordo, e o nome dessa palestra é Jovem, é necessário crescer. Quer dizer, essa palestra te ajudou? Muito, Dunga. Essa palestra me ajudou, eu chorei demais. Aí, claro, toda a Canção Nova, Padre Jonas, Padre Léo, Padre Roberto Lettieri,
todos, a Canção Nova foi para mim uma ajuda impressionante. Aliás, até por isso que hoje eu tenho uma amizade muito grande com a Canção Nova e procuro retribuir de alguma forma o tanto que vocês um dia me ajudaram. E é por isso que você está aqui no PHN hoje também, né? Ainda mais dentro do 20º ano dessa inspiração. Sim, uma alegria muito grande. Bacana demais. Uma alegria muito grande. Então, se hoje eu sou padre, o PHN faz parte disso. Foi aí que eu fui conhecendo então a Canção Nova, fui conhecendo pregações e aquilo foi me incomodando, né? O que foi acontecendo comigo, Dunga? Eu fui crescendo tanto no grupo de oração. Com 14 anos eu me tornei já coordenador desse grupo. O grupo tinha 80, a gente teve que sair da garagem que a gente ficava, a gente teve que ir para a igreja porque já não cabia mais. Eu fui me tornando uma referência em Paraisópolis. Um menino que começou a converter vizinhanças, muitos jovens começaram a se aproximar de mim, e a gente se reunia para jogar bola, mas se reunia para rezar também, e através de mim eu fui levantando muita gente, casais, jovens, crianças, fui sendo uma referência. Na nossa paróquia em Paraisópolis nós tínhamos párocos que eram religiosos beneditinos, ou seja, não tinha nada de carismático. A gente, com contato com a Canção Nova, foi levando esse lado carismático para Paraisópolis. Só que tinha um problema. Eu fui crescendo como uma referência, só que eu tocava um violão, eu já comecei a ministrar algumas coisas para as pessoas, só que eu não vivia o que eu falava. Por quê? Minha mãe me colocou novo. Eu não tinha feito um processo de conversão ainda. Você foi colocado lá para servir sem ter tido a sua experiência pessoal com Deus. Isso. E aí por isso que eu digo a importância da Canção Nova, porque vindo aqui, vindo para os PHNs, vindo para os encontros, Deus foi me mudando aos poucos, Deus foi me transformando. Até que, de fato, eu entendi a minha posição diante de um grupo de oração. E eu sempre digo isso, a minha conversão nasceu muito disso, da responsabilidade que eu vi que eu tinha de estar à frente de pessoas. Eu falava, eu tenho que viver o que eu estou cantando. Eu tenho que viver o que eu estou pregando. E ali começou um processo. Na minha 8ª série, por ali, eu comecei a me transformar, comecei a querer ser diferente. Cheguei na minha escola com propósitos novos, comecei a sair daqueles amigos que me levavam para o mau caminho. Eles foram percebendo, eu comecei a ser diferente, Dunga. Tanto é que na minha escola, isso eu já conto em pregações, na minha escola eu era conhecido como o bagunceiro, como aquele que sempre estava na ruaça. Quando eu comecei a mudar, dentro da escola, a qual eu baguncei, no SESI, Sumaré, ao qual eu baguncei da 1ª à 8ª série, na 8ª série, meu último ano, eu comecei a ser diferente, todos notaram a diferença. Começou a dar exemplo. Comecei. Que é a grande transformação. Isso é presente nos grandes homens. A vontade, a disposição de dar exemplo. Sim. Né? Cada um dá exemplo dentro de um segmento. Por exemplo, tem gente que é exemplo em tratar bem as pessoas. Né? Tem gente que é exemplo na higiene pessoal. Tem gente que é exemplo em ser solícito, né? Para ajudar pessoas de maneira concreta. Cada um de nós, e essas pessoas que nós temos como exemplo, e nós quando podemos dar um exemplo, é realmente o grande sinal de uma verdadeira mudança, né? Uhum. Eu comecei a me transformar tanto que cheguei até a pregar em recreios. Os amigos faziam rodas. Que legal. E primeiro começou a zoação, né? Antes de tudo a zoação. Mas depois veio o respeito e depois veio a admiração. Eles começaram a me escutar, comecei a pregar dentro de escola, comecei a cantar dentro de escola, ver lágrimas dentro de escola, professores. Que legal. E ali eu fui sentindo, Deus foi me levantando. Cada vez mais. Maravilha, posso voltar lá? Pode voltar. Beleza, vamos lá que o programa, quando é bom, passa muito rápido. Enquanto eu chego lá, que eu tô mancando hoje, né? Parece com... Nossa, minha tornozela tá demais hoje. Olha, também já luxei ele umas 15 vezes jogando bola, Frei. Jogando bola? Brincadeira, o histórico desse meu tornozelo esquerdo é uma bênção. Nossa, mãe do céu. A idade vai chegando, vai aparecendo as contusões. Daí, não tem, pensa que tem 14 anos ainda, né? Fui bom de bola, Frei. Deixa eu jogar mesmo? De quê? Eu sou atacante. Eu também, centroavante. Gosto de fazer gol. Aí, ó. Driblar, Imagina, gol. a hora que eu tiver com um tornozelo bom,
Vamos fazer um contra. Beleza. Eu sou atacante também, ataco a canela de todo mundo. Você é atacante, você vai pra cima do... Esse Rafael, já vi ele jogando bola, a gente imagina um frango destroncado no quintal. É mais ou menos ele correndo, né? Quase isso. Frei, vamos lá. Quando é que começou o chamado? Né? Porque a história é muito bacana. Até os 7 anos, sem nenhuma referência cristã, numa família não cristã, tinha o seu jeito, exposto a muito perigo. Sim. Né? Depois vai morar com a mãe, sem querer morar com a mãe, mas a mãe, já era plano de Deus, o iniciou na vida cristã, né? Vai morar numa comunidade, Paraisópolis. Isso mesmo, né? Isso. Enfim, né? E a vocação ao sacerdócio? Quando é que o senhor sentiu pela primeira vez? É a vocação. A primeira coisa que eu não posso esquecer de falar, Dunga, que eu acho que é também ponto-chave na minha conversão. Porque eu fui dizendo que a minha conversão aconteceu no conhecimento com a Canção Nova, quando eu fui crescendo como uma referência, mas faltou um detalhe importante: o joelho de minha mãe. Opa, aí sim. Eu me lembro de um dia onde eu, muito revoltado com a minha mãe, batendo porta na cara dela, falando muito alto com ela, ainda muito revoltado, com meus 13, 14 anos ainda. Eu falei muito bravo com minha mãe, a gente teve uma briga feia. E eu fui dormir bravo. Fechei a luz, apaguei a luz, deitei, chorando, bravo. Demorou um tempo, Dunga. Minha mãe chegou. Minha mãe não brigou comigo naquele dia. Ela se ajoelhou na minha cama, achou que eu estava dormindo, e ela começou a chorar e rezar por mim. Aquilo para mim foi a maior surra que minha mãe já me deu na vida. Nossa. Ali para mim foi por isso que eu digo, eu acho que o joelho de minha mãe foi fundamental para a minha real conversão. Por isso, mães, nunca deixem de orar por seus filhos, como Santa Mônica orou por Agostinho, minha mãe também rezou por mim, e deu certo. Dunga, a vocação. Eu sou muito feliz como padre, me sinto realizado, sabe? Se tem alguma pessoa feliz nessa terra, sou eu, gente. Sou feliz, sou realizado. Dá para perceber, padre, dá para perceber. Se você disser assim, você não quer voltar para trás de jeito maneira. Não, mas você vai ter família, você vai ter isso. Não, eu estou muito realizado. E a minha vocação, ela não surge de berço, ela não surge de pequeno. Desde agora você não viu nada que tenha traço de vocação. Eu já fazia muita coisa na igreja, Dunga. Eu já cantava, eu já tinha passado pelo processo de conversão, eu já pregava, eu tinha ministério de música, eu era coordenador disso, coordenador daquilo. E eu fui fazendo uma experiência de que tudo aquilo que eu fazia, nada me satisfazia. Eu sempre queria algo mais. E mesmo eu fazendo de tudo, aquilo não me completava. Chegou a namorar, padre, nessa fase? Cheguei. Eu me apaixonei por uma menina com 11 anos de idade. Logo quando eu cheguei no Paraisópolis. Eu era novo e as meninas vieram tudo em cima, um monte, umas 5, 6, 7. E quando eu comecei a ir para a igreja com minha mãe, as coroinhas, aquelas coisas todas, ficava tudo em cima de mim. Mas eu não cheguei a namorar. Eu lembro que eu, com 11 anos, me apaixonei por essa menina. E com o meu processo de conversão, eu tinha feito uma decisão na vida. Eu só vou namorar com 17, 18 anos. Porque namorar antes para quê? Eu entendia que 15, 14 anos não era idade para namorar. E Dunga, eu esperei essa menina dos 11 até os 17. Aí o que acontece? Isso vai ligar à vocação. Por quê? Eu lembro que numa conversa com minha tia, que também participava do grupo de oração comigo, eu disse para ela uma seguinte frase: eu não sei por que Deus não me chama para ser padre, porque se Ele me chamasse eu iria. E até então não senti nada. Até então... O céu na hora fez assim, o quê? O que esse menino falou? Ah, é? Foi então isso. Vamos ver. Foi isso, Dunga. Eu acho que essa foi a reação do céu. Não sei, mas... Tipo Ana pedindo um filho, né? Lá em Silo. Me dá um filho. Foram 24 anos pedindo um filho, mas no 25º ano ela mudou, ela acrescentou uma coisa na oração. Ela disse: se o senhor me der um filho, eu te dou ele de volta. Nossa.
Aí o céu falou, peraí, para aí, o que ela está falando? Essa mulher vem todo ano pedir um filho aqui, ela está dizendo que se a gente der um filho, ela vai devolver para nós? Aquela mulher voltou para casa fecunda. Olha Ou seja, tem certas coisas que a gente fala para o céu, que o céu para escutar. Interessante. Eu acho que Deus escutou, Deus parou para escutar, e a partir dali eu comecei a sentir o chamado para ser padre. Eu tinha 17 anos, Dunga. Eu entrei no convento com 18. E eu já estava com uma certa maturidade, eu já sabia das coisas que eu queria, já estava me preparando para namorar, para casar, para ter minha vida. Mas eu comecei a sentir então o chamado para ser padre. E aí comecei a buscar. Quando eu descubro o chamado para ser padre, eu falei, poxa, mas eu não posso ir para o convento, para o seminário sem casar. Ou melhor, sem namorar. Sem ter tido a experiência. Para mim aquilo era muito importante, porque vai que eu me torno padre e me apaixono por alguém. Eu ficava com isso na cabeça. E aí? Eu nunca tive a experiência, e aí? E aí foi quando eu conversei com a menina que eu gostava com 11 anos. E eu disse para ela, olha, eu estou sentindo o chamado para ser padre. Mas eu amo você, gosto muito de você e preciso fazer a experiência de namoro. Para mim vai ser importante. Você pode sair vitoriosa nesta ou não. Eu não sei o que vai dar. Mas eu quero saber se você topa. Se você perder, vai perder para Jesus. Então está justificado. Ela topou, mas não teve jeito, Dunga. Deu 3, 4 meses, eu fiquei muito inquieto. Com ela eu estava bem, mas depois eu me sentia que faltava alguma coisa. E foi então que eu decidi ser padre. Comecei o meu caminho de busca. Fui parar aonde? Canção Nova. Foi fazer caminho vocacional com a Canção Nova. Na Canção Nova. O que acontece? Eu estava num retiro de Corpus Christi aqui, com o Padre Roberto. Estava na capela adorando Jesus. Estava lá adorando Jesus e estava tendo fila de confissão. De repente, um dedinho toca nas minhas costas. Não, vou até saber, vou até adivinhar. Padre Edmilson. Padre Edmilson. O caçador de vocações. Padre Edmilson. Só que interessante, estava de costas, estava ajoelhado, rezando, não o conhecia. Ele estava com a estola de confissão. E automaticamente eu disse para ele, não estou aqui para me confessar, não. Achei que ele achou que eu estava na fila. Não estou aqui para me confessar. Fiquei de frente a frente com ele, ele disse, Deus tem um plano na sua vida para ser realizado. Se você quiser, me procura depois. É assim que ele faz. Gente do céu, eu já estava inquieto. Ele parece ter um detector de metal, assim, ó. Só que é detector de vocação. Ele vai passando assim. Ele é fantástico. Me ajudou muito, Dunga. E foi então que eu procurei ele. Ele começou a me trazer para a Canção Nova. Eu cheguei a fazer 5 encontros. Estava perto de entrar. Eu tinha certeza que eu tinha que ser padre. Só que eu não tinha certeza do meu carisma. E foi então que no 5º encontro eu chego para o Padre Edmilson e falo, Padre, e porque a Canção Nova falando tanto de que tinha que entrar na forma da Canção Nova, fui falando do carisma da Canção Nova, e eu não sei, eu não fui me identificando, por mais que eu gostasse, eu não fui me identificando. E aí eu disse para o Padre, Padre, não é a Canção Nova, eu vou procurar outro lugar. Nossa, ele ficou daquele jeito, triste, falou, não acredito, não sei o quê. É para ser padre, mas não é para ser na Canção Nova. E aí, Dunga, fui procurar o meu caminho, um padre que me acompanhava na minha paróquia, eu estava para entrar numa outra congregação, escrevendo carta, tudo, um padre que me acompanhava na minha paróquia, saiu para procurar comunidade para mim, e ele disse para mim assim, olha, encontrei uma freira que é pulso firme, eu amei ela, e eu quero que você vá conhecer a congregação dela, e eu falei, por respeito a ele eu vou, né, porque eu já estou engatilhado lá, mas por respeito a ele eu vou. E fui conhecer. A congregação era os Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Esse padre havia conversado com a fundadora, que é a Madre Maria José do Espírito Santo, 24 anos monja de clausura, sai para fundar os Institutos das Irmãs. Depois de 30 anos, depois de 15 anos vem a gente, né, o ramo masculino, e esse padre conhece a Madre Maria José, que já está com o ramo masculino formado, é muito novo ainda, recente, 3 anos de fundação, e eu vou lá fazer essa experiência, só para agradar o meu padre. Mas, Dunga, foi amor à primeira vista. Que maravilha. Quando eu entrei naquele vocacionado, eu disse, é aqui o meu lugar.
eu encontrei o meu lugar na Que igreja. maravilha. 2005, novembro de 2005, eu entro no convento, já fazem mais de 10 anos, e sou a pessoa mais feliz desse mundo. Quanto tempo de padre? 4 anos de padre. 4 anos de padre. Olha, gente, eu ficaria conversando com o Frei Gilson o resto da noite, né? Eu acredito que a gente tem que ter um outro programa para a gente falar agora do carisma próprio, do trabalho próprio. Mas, Frei, para mim, uma satisfação imensa e também uma alegria que, de alguma maneira, eu pude contribuir para essa vocação. Sim. Então, aqui Pode está um ter senhor, certeza. aqui já está um senhor de 54 anos de idade, né? Diante ainda de um padre ungido com 31 anos. anos. Né? PHN surgiu quando eu tinha 34 anos. Né? Nossa. Então, me abençoe e que Deus te abençoe. Né? Amém.